Olá, a TV Câmara Campinas volta a falar a respeito do novo coronavírus e das implicações dessa pandemia para a sociedade. Vamos atualizar então os números aqui da região e também do Brasil, né? Na região metropolitana de Campinas, que é formada aí por 20 cidades, o novo coronavírus já fez 9 vítimas fatais. Foram 4 em Campinas, 2 em Americana, 1 em Itatiba, 1 em Nova Odessa e 1 em Valinhos. Campinas tem 70 casos confirmados da doença e mais 924 casos em investigação, ou seja, ainda aguardando o resultado dos exames. As outras cidades aqui da RMC que também têm casos confirmados de coronavírus são Americana, Arthur Nogueira, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. No estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, atualizados ontem à tarde, eram 371 mortes, com mais de 5.600 casos confirmados da doença. São Paulo continua sendo o estado com mais casos da Covid-19 em números absolutos no Brasil. E aí vale destacar o seguinte, hein? O estado de São Paulo está com a orientação de apenas notificar os casos considerados graves. Portanto, essas estatísticas não são exatamente exatas, né? Uma vez que as cidades informam uma coisa, o estado informa outra e a gente tenta aqui quebrar a cabeça para passar as informações corretas para você. Outro ponto importante é que os testes não são realizados em massa, então muita gente pode estar contaminada sem ter essa confirmação. Agora, falando do país todo, o Brasil viu um crescimento grande no número de casos e de mortes nesta terça-feira. O Ministério da Saúde registrou mais 114 mortes em 24 horas. Assim, no último balanço do governo federal, divulgado ontem à tarde, o número de óbitos era de 667. Mas nesta quarta-feira, somando os dados das secretarias estaduais de todo o país, o número de mortes já alcançava 699 às 10 horas da manhã de hoje. São mais de 14 mil casos confirmados no Brasil. Isso é preocupante, né? E olha, a gente sabe que um dos fatores de riscos para os pacientes é a obesidade. São muitos os estudos que relacionam essa condição com uma menor imunidade. Isso porque as pessoas com obesidade têm uma menor atividade das células para detectar e destruir os invasores, sejam bactérias ou vírus, e até mesmo as células cancerígenas. E a gente conversou com um médico endocrinologista que explicou esses fatores de risco. Olha só. Vários trabalhos em animais e em humanos mostram que existe uma redução da imunocompetência. Então existem células do sistema imune, que são as células NK, que são as iniciais de Natural Killer, são células que identificam invasores do nosso organismo. Esses invasores eles podem ser vírus, esses invasores podem ser uma célula tumoral que teve uma mutação e está iniciando um processo de uma neoplasia, de um câncer. E essas células são as primeiras que detectam esses invasores e os destroem. Vários estudos do Reino Unido mostraram que 7 em cada 10 pessoas internadas em unidade de terapia intensiva com o Covid-19, eles apresentam obesidade. Pois é, manter a saúde em dia é fundamental para evitar diversos males, né? Então, mesmo em casa, a dica é se manter ativo. Nada de ficar no sofá, hein? Esse boletim fica por aqui, mas logo mais a gente volta com novas informações para você. Eu estou em casa e, se puder, fique você também na sua. Rubens Morelli para a TV Câmara Campinas.